Então hoje a gente vai começar a estudar resistores. Então pessoal, resistores geralmente eles são representados assim ou assim. Então se a gente tiver um circuito elétrico que tem um resistor, ele vai estar representado desse jeito aqui. Então imagine que a gente tem dois pontos no circuito elétrico. Esses dois pontos têm um diferencial de potencial U, ou seja, U é o potencial de B menos o potencial de A. Ohm falou que há uma relação entre o resistor, a corrente e a diferença de potencial. E ele definiu como a resistência é a diferença de potencial dividida pela corrente. Ou ainda, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente, ou a corrente é a diferença de potencial dividida pela resistência. Então isso ficou conhecido como a primeira lei de Ohm. Então relaciona resistência, diferença de potencial e corrente. Só a resistência ela é medida em volts por ampere ou ainda em ohms. Então pessoal, se a gente tiver um material que a resistência ela é constante, a gente tem um resistor ôhmico, ou seja, se a gente aumenta a diferença de potencial, a gente vai aumentar a corrente, mantendo o valor da resistência constante. Agora, se a resistência varia conforme a gente muda as variáveis, a gente tem um resistor não ôhmico. Só uma coisa que interfere bastante na resistência é a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais resistência o material vai oferecer. Por isso que os supercondutores eles acontecem a baixíssimas temperaturas. E agora a segunda lei de Ohm. Então imagina que a gente tem um circuito elétrico onde a gente tem um cabo que vai ter um determinado comprimento. Então Ohm relacionou a resistência com a resistividade do material do cabo vezes o comprimento do cabo dividido pela área transversal do cabo. Então, ó, quando vocês olharem dessa forma, sempre lembra daquele passarinho marrom lá. A resistência é igual a rola. Resistividade elétrica. Então, pessoal, o Rho ele é a resistividade elétrica. Quanto maior a resistividade elétrica, mais isolante é o material. Quanto menor a resistividade elétrica, mais condutor é o material. Então, a condutividade a gente mede como o inverso da resistividade. Então, se a resistividade é pequena, a gente vai ter uma condutividade alta. Se a resistividade é alta, a gente vai ter uma condutividade pequena. Só alguma dúvida?